Olá, Marta Mareste aqui no Simplesmente Eu. Aqui eu compartilho sobre a minha vida, a minha jornada, as minhas vivências, as minhas experiências, os meus sonhos, os meus desejos, as minhas frustrações também. Falo muito sobre a minha família, sobre as minhas profissões, sobre viagens, sobre compras. Aqui eu realmente sou uma pessoa comum e é assim que eu quero ser, e é assim que eu quero estar aqui nesse canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você também gosta de contar histórias, de ouvir histórias, já se inscreva aqui no canal, deixa seu like e vamos juntas. Hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência e a minha vivência como esteticista. Então, eu me formei em estética e cosmética em 2014. Eu comecei a minha vida como empregada doméstica, né? Tem vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso. Eu comecei muito jovem. Comecei, na verdade, jovem não, comecei criança mesmo, né? Com 9 anos de idade. Eu venho de uma família numerosa, uma família muito grande, com bastante filhos, né? E os meus pais não tinham uma formação que desse condições financeiras para que eles sustentassem, né, todos os filhos. Então, eu e meus irmãos, nós começamos a trabalhar muito cedo. Quando eu me casei, que eu também me casei muito nova, eu casei aos 16 anos, mas isso vai ser assunto para um outro vídeo também que eu quero contar a minha experiência, né, sobre o meu casamento. E aí eu voltei a estudar. Quando eu voltei a estudar, eu continuei ainda trabalhando como empregada doméstica, mas logo depois me surgiu a oportunidade de trabalhar como secretária. Então eu fui trabalhar como secretária da Natura e trabalhei lá por uns 3 anos. Depois desse trabalho eu fui ser assistente de dentista, que na época chamava ACD. Mas quando eu fui trabalhar como ACD, assistente de dentista, não foi uma escolha minha não. Na época eu me mudei para o estado do Pará com meu marido e ele foi trabalhar para esse dentista. Esse dentista era do Mato Grosso do Sul e ele precisava de um auxiliar, então ele acabou me contratando e lá eu aprendi muitas coisas e eu sou muito grata por essa época, pela experiência e pelas vivências que eu tive lá no consultório do Dr. Elcio. Depois disso, eu fiz um curso como técnica de enfermagem, aí entrei para a área da saúde mesmo. Eu nunca tive sonho de ser médica, nunca quis ser médica, mas eu gostava muito, eu era fascinada por um jaleco. Eu amava um jaleco. Mas aí, depois disso, desse curso, eu me mudei para Roraima, para Boa Vista. E em Boa Vista, nós conhecemos um rapaz lá e a gente começou a cogitar a possibilidade de morar nos Estados Unidos. E nessa época eu não estava trabalhando lá, eu não estava trabalhando como CLT, eu estava trabalhando como manicure. E aí fui para a área da beleza e eu pensei, eu preciso estudar alguma coisa que vai me dar uma profissão, um trabalho em qualquer parte do mundo que eu for. Fui para a área da beleza, eu atendia como manicure e eu ia na casa das pessoas. Então eu comprei uma mala, coloquei todos os materiais de manicure que eu precisava e comecei a atender. Eu ia de porta em porta, mas aí já tinha muito aquela questão de vigilância sanitária, não podia atender muito de qualquer jeito, né? Que na verdade eu sempre fui extremamente vaidosa, sempre aprendi a fazer as coisas sozinha. Nessa época eu era manicure, mas eu não tinha nenhuma formação. Era um conhecimento próprio que eu mesmo tinha aprendido. E então, nesse período, muita gente falava para mim, olha, você não pode trabalhar, porque você precisa fazer o curso. Então, eu entrei no Instituto Embeleze para fazer um curso de manicure, porque o pessoal estava usando muito unha desenhadas, né, muito aquelas unhas decoradas, e aí eu fui fazer, então, o curso. Lá no Instituto Embeleze, eu me encantei pela profissão de beleza. Então, eu fiz o curso de manicure, quando eu terminei o curso de manicure, eu já entrei no curso de depilação. E aí, o que que acontecia? Eu ia fazer
a manicure da minha cliente e já oferecia para ela o trabalho de depilação. Então eu já tinha ali, minha renda já tinha aumentado. Falei, opa, e aí do meio do curso para o final, nós ficamos sabendo que a gente ia ganhar como bônus um curso de design de sobrancelha. Eu falei, nossa, melhor ainda. Então aí nesse momento eu já tinha 3 serviços para oferecer. Eu já oferecia manicure, já oferecia depilação e já oferecia o design de sobrancelha. Então eu não fazia mais só a manicure. E aí aquilo ali foi crescendo, que uma cliente foi falando para outra, foi falando para outra. E aí eu falei, comecei a pesquisar, né? A gente ainda estava com essa ideia de ir para os Estados Unidos. Eu falei, eu preciso fazer uma faculdade. E fui e achei estética, e na época era estética e imagem pessoal. Depois mudou o curso para estética e cosmética. Eu entrei na faculdade para fazer estética e imagem pessoal. E aí eu falei, mas eu quero mais, né? Porque para eu começar a atender na área da estética, né? Fazendo limpeza de pele, tratamento capilar, né? Fazendo tratamentos corporais ia demorar um pouco. Aí, gente, eu terminei o curso de depilação também e comecei a fazer maquiagem. Só que maquiagem não foi uma coisa que me encantou muito, mas mesmo assim eu fiz, né? Porque a gente sempre tem cliente que precisa. E aí eu fiz maquiagem também. Nessa época minha filha já tinha acho que 15 anos, e ela fez também o curso de maquiagem, mas ela, adolescente, garota, né, adorava maquiagem, então ela se deu muito bem e eu não me saí tão bem assim. Mas aí eu falei, eu quero fazer um curso de cabeleireiro agora. E comecei a fazer o curso de cabeleireiro e fiquei encantada pela área, né? Continuei na faculdade fazendo meu curso de cabeleireiro. E aí eu abri com 2 amigas um salão de beleza na frente do shopping, mas que não deu muito certo, porque assim, uma era só cabeleireira e a outra era depiladora e cabeleireira. E eu estava na área da estética, então eu fazia tudo. Eu fazia depilação, eu fazia manicure, eu fazia design de sobrancelha, cabelo, né? Nessa época eu já estava atendendo na parte de estética, então eu não parava. Eu trabalhava o dia inteiro. E aí eu percebi que aquilo começou meio que causar uma certa inveja nelas, porque daí eu ganhava mais dinheiro do que elas, e daí eu fui fazendo a minha carteira de clientes, né? Porque daí a cliente vinha para fazer a unha, já fazia depilação, já fazia o design de sobrancelha, fazia o cabelo, e às vezes para não ficar muito chata, assim, uma situação muito constrangedora para mim, eu acabava passando cliente de depilação para essa minha amiga, que era depiladora, e passava cabelo, tipo corte, química para minha outra amiga, que nós éramos 3 sócias, né? Só que essa minha amiga que fazia depilação, ela era uma excelente cabeleireira. Nossa, ela era assim, ela era muito melhor que eu, né? Porque cada um é bom numa coisa, e ela era muito boa. Já a outra era só boa só em fazer selagem, mas tipo, ela não fazia uma boa escova, ela não fazia um bom corte. Então, porque ela tinha medo também, né? Então, uma coisa que eu sempre digo é assim, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente tem que, se tá com medo, vai com medo mesmo, né? Porque o medo, ele não pode ser maior do que a nossa vontade. Então, ela tinha muito medo e ela não conseguia se desenvolver. E aí foi ficando uma situação muito chata para mim, porque eu fazia todos os serviços do salão, então eu sempre tinha muito cliente, né? Porque as minhas clientes vinham, Marta, quero fazer uma escova, mas aí já quero fazer o design de sobrancelha também, quero fazer uma maquiagem básica, não sei o que, e aquilo começou a ficar uma situação meio chata pra mim. Eu falei, quer saber de uma coisa? Sentei com elas e falei assim, olha, tá um clima meio chato aqui, meio pesado, então eu quero sair. Resultado, saí do salão, elas não me deram nada do que eu tinha investido, não vai estar tudo bem também. Fui trabalhar com a outra amiga, que inclusive é minha cliente hoje, e a gente se deu muito bem lá, e assim, foi o melhor ser humano que eu conheci na minha vida, lá, trabalhando com a Rose, minha amiga querida, muitas portas foram abertas para mim. E foi assim que eu fui para o mundo da estética. Foi assim que eu me formei esteticista e cosmetóloga que fala, né? A minha paixão na área da estética sempre foi o facial, nunca foi o corporal, porque
eu sou uma pessoa que eu tenho um biotipo corporal, um triângulo invertido. Então, para você fazer, trabalhar com corporal, você precisa colocar muita força, né? Você precisa fazer massagem e tal. E eu tenho um problema que eu sou maior aqui em cima. Então, eu não me identifiquei muito, porque eu percebi que fazendo massagem e tudo mais, eu comecei a ficar muito grande aqui em cima e isso me incomodava um pouco. Então, eu acabei indo para a parte do facial mesmo. Depois que eu terminei a faculdade, eu me pós-graduei também em estética facial. E, gente, é assim, ó, as pessoas fazem hoje um burburinho, um voodoo muito grande em volta, né, em torno da estética e cosmética, né. Hoje todo mundo é esteticista, todo mundo vem aqui no YouTube, aprende um curso de fazer uma limpeza de pele, fazer design de sobrancelha, fazer um peeling químico, um peeling físico e já se intitula esteticista, né? Na minha época não, na minha época era bem mais complicado. O que eu posso dizer? A área da estética, da beleza em geral, continua ainda sendo uma área muito rentável. Eu tenho muita saudade da época que eu trabalhava, né, na área da estética, mas eu queria mais, então posteriormente eu me formei em nutrição, hoje eu sou nutricionista também, mas isso também é um assunto para um outro vídeo que eu vou contar para vocês como eu saí de esteticista para nutricionista, mas assim, eu vim para nutrição para unir as minhas duas profissões, né, porque para a gente ter um bom cabelo, uma boa pele, né, uma boa unha, é resultado daquilo que a gente come, então eu venho falar com vocês sobre isso, sobre essa questão, né, o que me levou para a área da nutrição. Eu recebo muitas mensagens lá no meu Instagram, o pessoal perguntando o que eu acho ainda sobre a área da estética, se a área da estética ainda dá para ganhar dinheiro. Não só a área da estética, mas todas as áreas dá para você ganhar dinheiro, tem espaço para todo mundo, desde que você se dedique, que você estude, porque quem trabalha na área da beleza, na área da saúde, o estudo é constante, o estudo nunca cabe. Então, se você for um profissional dedicado, um profissional que você realmente ama o que você faz, que você se dedica, o céu é o limite para você. Então, assim, você pode ganhar aí, fazer o seu salário, né, ter um salário muito bom e alcançar todos os seus objetivos, os seus sonhos, né, realizar aí os seus projetos de vida e o mais importante é crescer aí na sua carreira profissional. Então era isso que eu queria falar com vocês hoje, tá? Eu espero ter ajudado. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem saber mais indicações sobre cursos, sobre escolas, vocês podem deixar aqui nos comentários, tá bom? E se vocês querem também saber como foi a minha trajetória aí de esteticista para nutrição, é só vocês deixarem aqui nos comentários também que eu venho fazer um vídeo falando sobre isso para vocês, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like e até mais, pessoal!